Há pessoas que nos inspiram, há aquelas que nos divertem e há outras que são muito boas naquilo que fazem. Aquelas que conseguem as três são convidados no À Conversa Com. Boa noite aos meus colegas de painel, também conhecidos por paineleiros. Vamos ter aqui um À Conversa com o Miguel, o Pedro e o André. Três pessoas que eu considero amigos, dois deles bons amigos, o outro nem por isso, mas também não vou dizer qual é, que assim fica na dúvida. E íamos ter também aqui o Samuel Soares, mas por motivos alheios a esta organização, ele não pode estar. Portanto, fica, como Soares temos só o Miguel e o Ruben e o Samuel juntar-se-ão a nós noutra oportunidade. O nosso objetivo com este À Conversa é podemos mostrar um bocadinho da vida de um empresário em Portugal, com as cargas dos impostos e as exportações e esta coisa toda. Basicamente é mostrar porque é que três pessoas aparentemente normais, e o aparentemente não foi escolhido ao acaso, três pessoas aparentemente normais escolheram que a sua vida, na sua vida, fizesse parte de terem a sua própria empresa, projeto. Portanto, vamos falar, a minha ideia é podemos partilhar não a história das empresas, pois esta com certeza já conhecem, pois são empresas de household names, como se diz em americano, mas sim partilharem um bocadinho de como é que foram essas experiências, porque é que decidiram fazer isto, porque é que decidiram ter um projeto. Temos aqui um projeto que é relativamente recente, que é o do Pedro Martins, o projeto do Encrypted, que ele já vai falar um bocadinho dele. Temos também o André com a Argacol, que não é um projeto recente, é uma empresa já perfeitamente estabelecida, e o Miguel com a Partim, que não só é uma empresa perfeitamente estabelecida, mas uma das referências na exportação portuguesa e no design de quiosques multimédia interativos. Portanto, pois é, isto não é só pintar paredes, homem, daí das águas. O homem das tintas. Pois é. É que é disto que ninguém fala, percebes? É disto que ninguém fala. Depois desta descrição sobre... Esta primeira descrição já se percebeu quem são os dois amigos e quem é o outro, mais ou menos. É mais que certo, não é? Já estava mais que certo. Há um que é o Dargacol e o outro que é o Pedro, tem um projeto brilhante de encriptação, e o meu amigo Miguel, que tem os melhores quiosques da Europa, e o André. Há um gajo das tintas depois. Okay. Só para dizer que para esta minha classificação pode ou não ter contado o facto de um desses amigos poder arranjar bilhetes para o Famalicão Porto e não ter arranjado, mas pronto, é só o que eu tenho a dizer, ok? É só o que eu tenho a dizer, que cá se fazem, cá se pagam em À Conversas. Mesmo o jogo tendo sido à porta fechada, não é? Isso conta. À porta fechada, à porta fechada para alguns. Que eu bem vi que o final da Liga dos Campeões também era porta fechada, mas estava lá o gordo do Costa, está fechado. Ou não vi? Pois é, a porta fechada é para alguns. Ora, começamos se calhar, Miguel, nós já sabemos que a maior parte das pessoas que conhece a parte da minha história sabe um bocadinho como é que começou, que era suposto ser uma coisa e depois acabou por ser outra. Queria-te perguntar, para resumidamente fazeres também aqui essa introdução, como é que começou essa história e qual é que foi a tua motivação para deixares de ser empregado de alguém e passares a ser teu próprio patrão? Ok. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Eu sei que estive aqui um bocadinho ausente das respostas e foi só mesmo à última, mas tinha razões para isso, tinha a certeza de conseguir e, portanto, não queria estar a confirmar e depois a desconfirmar. Portanto, preferi fazer ao contrário, que foi ir desconfirmando e confirmar na última. É assim, eu quando saí da universidade, ingressei aqui numa empresa em Famalicão para fazer um estágio profissional. Estive a fazer o estágio, entretanto, no decorrer do mesmo, foi-me pedido que encontrasse um novo produto, porque a empresa era uma empresa de telecomunicações e foi-me pedido que encontrasse um novo produto. Aquilo que eu fiz, e curiosamente a empresa a quem nós, entretanto, começámos a comprar esse produto, achou que as coisas estavam a correr bem do nosso lado e veio-me contratar. Portanto, isto foi passado um ano e qualquer coisa de eu ter ingressado no estágio. Ingressei nessa empresa e uma das primeiras coisas que me foi assignada foi abrir a delegação em Lisboa. Portanto, esta empresa era uma empresa ligada
ao setor dos sistemas de controle de acessos e controle da cidade, o vulgar pica-ponto das empresas, que na altura ainda já era digital, mas ainda um digital ainda arcaico. E uma das primeiras tarefas que me assignaram foi abrir a delegação em Lisboa. Ora bem, o que é que aconteceu? Eu estive cerca de 7, 8 meses em Lisboa e sozinho estava a fazer tudo, ou seja, eu estava a fazer o departamento financeiro, portanto era eu que emitia as faturas, eu estava a fazer o trabalho comercial porque era eu que fazia as propostas e as reuniões e etc. Eu estava a fazer o trabalho técnico porque era eu que pegava no barquinho e ia furar paredes para instalar os relógios de ponto nas paredes. Recordo-me perfeitamente de uma história em que eu tinha uma reunião até com uma empresa de renome, com o Grupo Amorim, às 10 da manhã, e às 9 da manhã tinha uma instalação de um relógio de ponto. E lembro perfeitamente que esqueci-me que estava numa empresa que fazia tijolos, e portanto quando acabei a instalação eu tinha pó de tijolo, ou tijolo até meio da canela. E portanto com uma reunião no Grupo Amorim a seguir, e eu na altura não era tão... Chegaste, limpaste o pó de tijolo com cortiça e siga para a reunião. Não foi com cortiça, mas foi com os guardanapos, com os papel que fui buscar à casa de banho e pronto, molhado e tal, e acho que lá consegui disfarçar. E portanto, nessa altura, e respondendo à tua questão, nessa altura aquilo que eu pensei foi, eu já estou a fazer tudo aquilo que é necessário para arrancar com uma empresa, portanto, eu para arrancar com uma empresa não tenho capital suficiente para começar logo com uma empresa com 5, com 10 ou com 20 trabalhadores, ou mesmo com 2 trabalhadores, portanto vou ter que ser sozinho, mas eu sozinho vou conseguir fazer isto, porque vou conseguir tratar da parte financeira, vou conseguir emitir faturas e tirar recibos e notas de crédito, seja o que for. Vou conseguir fazer o trabalho comercial, também já o estou a fazer. Se for preciso meter relógios na parede, os relógios de ponto, também vou fazer, porque já, portanto, foi isso um bocadinho o tónico que me levou a abrir uma empresa. É assim, não foi o despolutar. Okay. Eu acredito que todos nós, aqueles que são empresários e empreendedores, eu tenho dito isso e já tivemos a oportunidade de conversar, eu acho que já nascemos um bocadinho com... Portanto, acho que isto já é inato e é genético e depois há alguma coisa que nos faz, de facto, dar esse passo. Pronto, no meu caso foi isto. Ok, boa, excelente. André, tu não fundaste a Argacol, certo? Certo. Fundei uma outra empresa de trading, por acaso, que portanto, eu nasço num berço industrial, uma empresa familiar que ainda hoje existe e próspera, que é a Vieira de Castro, de produção de bolachas e por aí fora. É esse o meu ecossistema, portanto, até ao fim da faculdade. A empresa onde eu fui trabalhando particularmente nas feiras internacionais e cá também, que era um massacre, aquelas feiras que havia em Braga, na Agro e Coimbra e por aí fora, para distribuir calendários e amostras de bolachas basicamente às hordas de jovens que apareciam. E depois, o meu pai sai do capital da Vieira de Castro em 98 e em 99 estava eu a acabar de aceitar um convite para ficar a trabalhar na Continental Mabor, onde tinha feito estágio curricular, onde acabei de ficar 2 ou 3 dias e eles depois por lá até me pagaram um mês inteiro, ando até hoje a tentar devolver o dinheiro, mas tivemos a oportunidade, eu fico com a ajuda do meu pai. Passas para mim e eu tento por ti durante o resto. A verdade é que, enfim, na altura, nesse mesmo momento, surge a oportunidade posta a mim e ao meu pai de comprar a Argacol, uma empresa que já existia desde 80, o proprietário anterior. Nós tínhamos-lo conhecido, o meu pai tinha sido candidato a governador nacional de uma organização cívica que são os Lions Clube de Portugal, e como tinha sido candidato a governador nacional, tínhamos andado em campanha, eu a ajudar e ele candidato, e fomos aos jantares que há dos Lions, etc. Às quintas-feiras, às terças-feiras, às quintas é os rotários, acho que é às terças. E nos Lions de Leiria tínhamos conhecido uma pessoa que, interessante, depois de telefone diz: David, gostei muito de si e tal, só que eu tenho um cancro, vou morrer e preciso vender o negócio. E na altura, o meu pai disse: olha, vou aqui ver se com o André conseguimos montar alguma coisa. E eu na faculdade, com a ajuda de um professor, montámos rapidamente um project, um mini A4, digamos, um A4, um mini dossiê, se quisermos, e promovemos 3 reuniões sérias para ele poder vender o negócio.
Portanto, o pitoresco da história é essa, quer dizer, nós aparecemos aqui como promotores para vender o negócio e entusiasmamos pela ideia. E a pergunta, que é a pergunta que mais vezes nos devemos pôr nos negócios, mais do que o porquê ou porque não é? E ali foi mesmo why not. Chegamos a um ponto de tanto tentarmos demonstrar aos outros a viabilidade do negócio e a valorização do negócio, disse, pá, por que não? E o meu pai disse, pá, se tu quiseres alinhar eu ajudo, e foi assim. E eu saio da Continental 2 dias ou 3 dias depois de ter iniciado o meu primeiro contrato por conta de outrem. Eu só fui trabalhar por conta de outrem durante 3 dias. E arrancámos. Eu não tomei a decisão de dizer assim, agora vou ser empresário nesse sentido formal, não é? Porque não tive tempo suficiente a maturar como trabalhador por conta de outrem para dizer, pá, não é isto que eu quero. Não, foi pela adrenalina, pá, de apostar num projeto que eu por acaso conhecia bem ou suficientemente bem por ter estudado dossiê e ter montado dossiê para a venda, e foi essa circunstância que me levou, a ter feito um trajeto, que isto foi em junho de 99 e portanto já fiz 20 anos de casa. Estou com 21 anos de casa. E acho que já sou o quinto funcionário, nós somos 50 e poucas pessoas agora, acho que sou o quinto mais velho. Sim, já deves ter direito a um relógio qualquer. Acho que aos 25. Numa reunião de administração, um relógio. Sim. Uma instituição qualquer, coisa assim simbólica e tal. No nosso caso, um relógio, se calhar, reguladora, porque foi-me ligar. Ora, e tu, Pedro? Tu tiveste mais tempo como trabalhador por conta de outrem? Não, por acaso não. Eu só tive 1 ano na minha vida toda a trabalhar por conta de outrem. Foi em 2000, foi de maio de 2000 a maio de 2001. Estive a fazer consultoria numa empresa do Grupo El Corte Inglês, em Lisboa. Na área de implementação de sistemas e arquitetura de sistemas, que era uma área onde eu já me movimentava. E foi uma experiência muito interessante para mim, mas eu já tinha o bichinho de ser freelancer. Eu já fazia trabalho freelancer na área de sistemas também, na área da formação antes disso. Tive aquela experiência laboral, foi uma experiência muito interessante, e depois decidi vir embora e voltar à minha atividade independente. Portanto, a minha vasta experiência é 1 ano como trabalhador por conta do outrem. Durante esse tempo todo eu fiz engenharia de sistemas, fiz consultoria nessa área, dei formação nessa área, na área da programação, bases de dados, tudo que tem a ver com IT. E em 2015, um bocadinho antes de 2015, talvez em 2013, apanhei um susto no avião. Esta história tu já sabes, acho que o resto das pessoas ainda não. Apanhei um susto no avião e pensei, se isto caísse agora, o que é que se perdia, basicamente, para além de eu ir, não é? Pois, exato. Nesse caso não seria grande coisa, mas havia muita informação que só eu é que sabia, desde faturas que eu tinha emitido a clientes, de trabalho que eu já tinha feito e ainda não tinha faturado, de contas de trading, de um monte de coisas que estão na cloud. E eu pensei, se isto se perder, se eu morrer, ninguém sabe disto. E então fui à procura de uma solução que permitisse às pessoas salvaguardarem ou prepararem uma série de informação que pudesse ser útil a quem fica no caso de um acidente ou num caso qualquer. Não encontrei nada que fosse satisfatório e decidi criar. Portanto, eu e uma equipa pequenina, desde 2015 até 2018, usamos os nossos fundos e o nosso tempo para criar um produto que está realmente muito, muito interessante, está a cumprir aquilo que nós queríamos. Tem a ver com a segurança, tinha que ser à prova de bala, a privacidade, a confidencialidade. Criámos um produto muito interessante. Criámos a empresa em 2018 porque nós contratámos uma empresa externa de cibersegurança para fazer um ataque ao nosso sistema, ou seja, nós queríamos saber, se houver um hacker ou um conjunto de hackers que há, tentar furar isto, será que conseguem? Então pagamos essa empresa para fazer esse tipo de ataques, chamam-se ataques de penetration tests, e code review, que basicamente é olhar para o código de todas as aplicações e ver se havia lá alguma vulnerabilidade. O resultado foi muito bom, a fatura também foi, e nós tínhamos que ter uma empresa já constituída para pagar esse serviço. Então fundámos a empresa e desde essa altura até aqui nós estivemos num programa de aceleração de startups em Lisboa, estivemos a fazer montes de pitches até agora, já fizemos, sei lá, 30 pitches, a média
para uma startup, a média de pitches até ter um funding ou até ter dinheiro de investidores é 113, eu li há dias e fiquei muito feliz com isso. Portanto, já fiz 30, pensei, vamos lá ver. Entretanto, nós estávamos bastante bem lançados no início do ano. Depois o Covid parou com isto tudo, os investidores e os fundos retraíram-se um bocado, porque o dinheiro que eles têm normalmente é para manter as empresas que eles já têm em carteira à superfície. E então agora estamos a retomar aos bocadinhos e vamos ver se fazemos aquilo que temos que fazer para ter financiamento, para avançar. Ok, essa é uma questão interessante, Pedro, que tu estás a colocar aqui, que eu acho que é uma dúvida também minha, porque apesar de empresário, sou um empresário muito pequenino, não é? A minha equipa conta-se pelos dedos numa mão, ainda sobra o dedo do meio, que não vou mostrar agora. Mas nós ouvimos relatos de empresas nesta coisa do Covid a dizer: pá, isto parou e eu não tenho dinheiro para pagar os salários do próximo mês, eu não tenho dinheiro para pagar os salários daqui a 2 meses, não é? Isto para em março e a malta a dizer: se isto em abril não vir, eu em maio já não consigo pagar os salários. E muitas vezes nós estamos a ouvir isso de empresas que são grandes empresas, não estamos a ouvir propriamente do cabeleireiro da esquina que faz a contabilidade mediante aquilo que necessita de tirar da caixa e portanto não tem isso, estamos a ouvir isto de grandes empresas. Qual é a vossa explicação para isto acontecer? O que é que se passa aqui? Isto é mau planeamento? É muitos investimentos que estão feitos e o retorno ainda não está dado e portanto estão a gerir com aquilo que ganham? O que é que vos apraz dizer sobre isto, sobre este tipo de empresas que numa crise que de facto é uma crise gigante, mas não tem um fundo de maneio para durar 3, 4, 5 meses? Isso é normal em todas? Olha, eu vou falar muito rapidamente, porque o Encrypted é quase um one-man show. Nós temos uma empresa, somos 4 sócios, 4, 5. O nosso developer não está no capital ainda, mas vai entrar. E, portanto, não temos custos com pessoal, nós somos sócios da empresa, não há salários. O que há é alguns custos fixos que têm a ver com a plataforma, nós contratamos serviços externos e conseguimos suportá-los, mas há uma série de coisas que nós queríamos ter feito e que tivemos que pôr em pausa porque a gente não sabe quanto tempo é que as coisas, é que isto vai durar, não é? E é preciso preservar algum capital para manter a plataforma a funcionar, sem estar a investir, por exemplo, naquilo que era importante investir neste momento, que era em marketing muito a sério, só que para investir em marketing muito a sério também é preciso dinheiro a sério. Portanto, a nós não afetou assim tanto, para além de termos atrasado algumas coisas, mas imagino que para empresas maiores tinha sido um problema. Não sei o que é que o André e o Miguel acham. Ok. Falo eu, Miguel. Sim, os negócios são todos diferentes uns dos outros. Há negócios de capital intensivo, há negócios que têm muito crédito concedido, enfim, onde impera aquela máxima da empresa que instala a contabilidade e que o patrão, o antigo dono, deixa de ver o dinheiro, porque a história do deve haver e nunca há, não é? E, portanto, há negócios com ciclos de caixa mais agressivos do que outros. A esmagadora maioria das nossas empresas em Portugal, quando se diz que estão descapitalizadas, normalmente diz-se isso associado àquela treta da conversa que também são muito pouco produtivas, que a produtividade é baixa por culpa dos empresários e uma coisa está ligada à outra. Não é verdade. O que é verdade, porque as nossas empresas que se conseguem ser competitivas lá fora, é porque temos capacidade internamente para o fazer bem feito. Acontece é que nós temos um pequeno problema, é que a esmagadora maioria das empresas vive do mercado interno e nós temos um mercado de 10 milhões de falidos, de pobres, que é o que nós temos. E, portanto, as empresas trabalham com valores acrescentados muito baixos, com ainda, em alguns setores, com ainda resultados. Nós vimos pelo novo banco, nós podemos querer parodiar e até negar a evidência. Mas o que aconteceu com o novo banco, enfim, é extremado no caso do novo banco, não é? E provavelmente criminosamente extremado no caso do novo banco, mas teve a ver com a exposição que o novo banco e a Caixa de Depósitos tinham aos negócios particularmente ligados à especulação imobiliária e à construção. E nessa fileira, particularmente, houve um conjunto grande de imparidades e houve setores na fileira dos materiais de construção, particularmente, que foram muito afetados.
Quanto às empresas terem ou não terem capacidade, por acaso houve um teste muito engraçado que foi recomendado fazer, que é as empresas fazerem a sua análise de quantos meses, quanto é que conseguiriam subsistir num cenário de congelamento. E eu achei piada ao cenário porque esse congelamento pressupõe que todos congelamos, ou seja, eu deixar de cumprir com os meus fornecedores, deixar de cumprir com a administração tributária, e dizer assim, ok, o dinheiro que tenho hoje, ou seja, se todos vamos incumprir, os clientes deixam de pagar, eu deixo de pagar aos terceiros, portanto, cada um com o seu saldo de caixa e DO, quanto tempo é que vai? Bom, isso difere muito de negócio para negócio e não era um cenário onde eu até, por exemplo, compararia mal. Eu até não compararia mal um exercício desses. Mas há dias, quando foi a história dos animais e dos canis e dos gatis e o diabo 4 e tem que se preservar a todo custo, eu gosto sempre de pensar nos cenários por absurdo, quando dizem assim, não, porque tem que se investir, Lisboa já vai investir 1,2 milhões de euros num canil para 60 cães, ou seja, não sei quantas dezenas de milhares de euros por animal. E assim, mas tem até onde? O cenário é absurdo, não é? As empresas têm que pagar, as empresas têm que fazer, mas até onde? E se for 1 milhão de animais? E se for 3 milhões de animais? Não, isso não. Então o problema é de dinheiro. Quer dizer, o problema é da ação. Claro que cada negócio tem o seu nível de stress, não é? Uma empresa que tem, como a do Pedro e a do Miguel, tem se calhar uma incidência muito maior. A do Pedro mais, a do Miguel a seguir a minha talvez por último, uma incidência muito maior e eles terão de forma decrescente, eles mais e eu menos, mais incidência da mão de obra naquilo que é o produto final. Porque o custo do homem é muito diferente, porque eu tenho operadores de chão de fábrica e componente de engenharia, e eles só têm praticamente engenharia, não é? O Miguel tem um mix e o Pedro terá essencialmente só isso, e portanto é evidente que o peso da mão de obra no serviço ou produto que cada um de nós vende é muito maior. Portanto, enfrentar níveis de stress assim, se vamos estar X meses sem faturar, com tudo o resto congelado, claro que uma empresa que 80% do seu preço é mão de obra, está mais condenada a ter um prazo mais curto de default, para entrar em default. Portanto, é por tipologias de negócio, pois dentro de cada negócio as empresas estão mais ou bem almofadadas em função da política que houve até de distribuição de dividendos, da política que houve de concessão de crédito, enfim, da audácia que houve ou não nos investimentos. Agora, eu não posso julgar ninguém que tenha investido agressivamente até fevereiro deste ano. Isto é um cenário que ninguém tinha antecipado e, portanto, não posso dizer, que imprudência. Também nós temos alguns investimentos que claramente foram tiros no pé, faz parte, e agora há que levantar e continuar, quer dizer, não tenho... É o que eu penso. Miguel, queres adicionar aqui alguma coisa? Não haverá muito mais a adicionar, não é? O André muito ligado à parte financeira, penso que é a pessoa mais certa e com mais conhecimento para falar sobre estes temas. Mas ele tocou aqui em 2 ou 3 pontos para mim acho que são de facto muito importantes. Um deles é esta questão dos ciclos de caixa, que na minha opinião está também intimamente ligada à forma como as empresas definem, e o definem aqui é uma palavra que se calhar é um bocadinho menor, é como conseguem definir as condições de pagamento aos seus clientes. Nem todas conseguem ter condições de pagamento que lhes permitam ter um cash flow normalmente positivo, porque normalmente acontece, talvez em 80% dos casos, acontece precisamente o contrário, ou seja, primeiro paga-se e depois é que se recebe. Aquelas que conseguem de alguma forma inverter um bocadinho esta situação e chegar aqui aos 50-50, ou em alguns casos chegar até a períodos de pagamento aos fornecedores que são obviamente maiores do que aqueles que têm dos seus clientes, e isso é muito difícil conseguir. Aí os cash flows obviamente começam a ficar reduzidos e o DO, como o André falou, começa a ficar reduzido, o que faz com que num cenário de catástrofe ou num cenário complicado como este que estamos a viver, obviamente que aquelas empresas que tinham um DO curto começam a sentir dificuldades. E quanto mais dificuldades elas têm, na minha opinião, e também tocando aqui no que o André disse, quanto mais pessoas tiverem, e sobretudo quanto mais pessoas tiverem que representem o valor intrínseco daquilo que é a faturação. Se obviamente tiver 80%, como o André diz, de trabalho, que é isso que representa depois o grande volume de faturação da minha empresa, eu sei que aparentemente, se houver um grande problema como é aquele que está a existir, essas pessoas vão ter um peso muito grande naquilo que eu vou conseguir fazer nesse período.
Eu acho que aqui depois também está intimamente ligado a esta questão da produtividade, e aí concordo plenamente com o André. Eu acho que é uma falácia esta questão de sermos produtivos. Eu quando vejo estas declarações e os artigos de opinião e os gurus a dizerem que nós não somos produtivos e que Portugal não é produtivo, concordo que de facto isto não é bem assim. De outra forma, nós não tínhamos capacidade de estar no mercado internacional. Por exemplo, no que diz respeito à empresa Partim, se de facto não fosse produtiva, não tinha a capacidade de estar neste momento a faturar 50% para o mercado internacional, porque se isso assim fosse, nós não tínhamos a capacidade nem de ser produtivos, nem de ser competitivos, que isso também é importante. Agora, o investimento e o investimento assumo aqui duas componentes, que é a componente de investimento com pouco risco e a componente de investimento com risco assumido. E aí é que às vezes o timing pode ditar tudo. E esse timing pode precisamente ser aquele momento em que num dia nós estamos a dizer e estamos a pensar que se calhar não deveríamos assumir um risco tão grande naquele investimento ou até num crédito, por exemplo, e vamos fazê-lo porque achamos que naquele dia de facto isso é importante, e depois no dia a seguir aparece o Covid. E aí não há, ou seja, não há estatística, heurística, história que nos consiga valer, porque na verdade é um acontecimento único e é um acontecimento que acontece, não digo uma vez na vida, mas que de facto não acontece muitas vezes. E portanto eu não quero penalizar, nem quero, até porque me pode acontecer a mim, felizmente, não sei se estas seriam as tuas perguntas a seguir, mas felizmente a empresa Partim, durante este período e até ao momento, não tem sentido um grande impacto. Isto também porque normalmente trabalhamos sempre à frente, ou seja, as minhas encomendas que eu estou agora a produzir são encomendas que vêm do passado. Portanto, eu estou muito mais preocupado. Se houve, se calhar, empresas que estavam muito preocupadas na fase Covid, que ainda vivemos, mas naquela fase mais dura do Covid, em que ficamos confinados, em que tivemos que mandar as pessoas para casa, eu posso-vos dizer que eu neste momento sou muito mais preocupado em termos da Partim, mas estou muito mais preocupado precisamente com estes meses que vêm a seguir. Porque, de facto, durante o tempo em que estivemos... Este ciclo a andar, não é? Sim, se o ciclo do nosso lado, se a pipeline se mantiver, conseguimos. Se, de facto, existirem mais quebras, mais paragens, porque nós todos, quer queiramos, quer não, todos os empresários, todos os empreendedores, seja o que for, empresas maiores ou mais pequenas, eu acho que neste momento nós estamos a fazer uma coisa. Nós estamos todos a chutar para a frente. E na minha opinião, e não sei qual é a opinião aqui do André e do Pedro, mas na minha opinião eu acho que estamos todos a fazer isto. Eu se tenho os meus clientes a dizer que, olha, por favor, não entregue já, entrega-me daqui a 3 semanas ou daqui a 4 semanas, eu vou ter que fazer o mesmo com aquilo que são os meus fornecedores. Aqueles que eu conseguir, como é óbvio. Portanto, eu acho que andamos todos a chutar para a frente. E este chutar para a frente traduz-se numa coisa, traduz-se em menos vendas, em uma decalagem relativamente àquilo que já devia ser a nossa faturação a esta altura e que não é, e portanto isto pode trazer problemas. Vocês falaram aqui em investimentos, em investir o nosso próprio dinheiro. O André falou muito nesta questão financeira das empresas, de empresas com mais mão de obra, com menos mão de obra, o peso de mão de obra, todos esses rácios, que para a maioria das pessoas que não têm uma empresa, e eu vou atrever-me a dizer, para muitos que têm uma empresa não fazem ideia do que é essa cena, não é? E eu gostava de saber qual foi a coisa que vocês encontraram enquanto empresários que mais vos surpreendeu pela positiva e pela negativa nesta coisa de ter uma empresa. Ou seja, o André já tinha a família industrial e, portanto, se calhar há coisas que ele já sabia, que já esperava e que já estava perfeitamente familiarizado com isto de ter uma empresa. O Miguel já fazias muito não é? Já tratavas da parte financeira, da parte de entrega, da parte disto, da parte daquilo. O Pedro já era freelancer há muito tempo, mas dentro daquilo que é agora ter uma empresa e há os anos que vocês já fazem este negócio, qual foi a parte mais surpreendente? Vocês disseram assim, eu não estava à espera que isto fosse assim, eu não estava a contar que isto fosse tão bom e não estava a contar que isto fosse tão mau, ou tão difícil de lidar, ou tão chato de lidar. Eu posso arriscar a começar por uma coisa que tem muito a ver
com o meu negócio, mas admito que também possa ter a ver com o negócio deles. Eu penso todas as passagens de ano nisto, porque ao contrário do negócio alimentar, no negócio alimentar trabalha-se essencialmente num investimento pool. Portanto, o marketing investe sobretudo em pool, portanto, ativar a procura para que a procura vá alinear à procura dos nossos produtos e entrando no cabaz. Nós investimos muito massivamente no pool para entrar no cabaz de compra das pessoas, o que depois dá um lifetime value do cliente grande, porque depois de entrarmos no cabaz das pessoas, enfim, conseguimos perpetuar esse consumo. No negócio das tintas, o investimento, assim tenho acreditado, tenho feito acreditar a minha equipa, é oposto. Nós temos alguma coisa pool, claro que temos que ter, até para satisfação da equipa, etc., e da nossa rede de retalho, mas o investimento é essencialmente push. Nós temos que investir pelo canal abaixo para que o retalhista venda o nosso produto ao consumidor. Mas qual é o problema disto? A 31 de dezembro, à meia-noite, já tocado, eu penso sempre nisso, que é, embora eu tenha um negócio diferente do deles, porque o meu time to market é quase imediato, não no desenvolvimento de produtos e pô-los no coisa, mas o nosso negócio é muito mais frenético, quer dizer, se me disserem assim, o que é que vou vender amanhã, não sei, as encomendas estão a chegar agora por e-mail, vão chegar amanhã durante a manhã e durante o dia, e nós à tarde vamos mandar 150, 180, 230 guias para 100 clientes ou 150 clientes diferentes no país e depois na sexta chegarão outras. Certo. A questão é se não chegam, porque quando chega 31 de dezembro, penso assim, bom, todas as pessoas que pintaram a casa este ano não pintam nos próximos 4, 5, 8 anos. E portanto, se eu nem sequer estou a investir no pool, porque não consigo fazer isso, nem é inteligente fazê-lo, e essa é a grande surpresa deste negócio comparado com o outro, como é que eu vou outra vez encontrar pessoas para eu vender 2 milhões de litros de tinta, porque eu não vendo, provavelmente, quer dizer, há 6 empresas maiores do que nós e há 60 mais pequenas do que nós. Mas o meu drama é o meu. Como é que eu vou vender? Como é que eu vou encontrar pessoas para evitar 2 milhões de litros de tinta? São 20 milhões de metros quadrados. Quer dizer, como é que eu vou chegar lá, não é? Ou seja, a empresa tem uma dimensão no ano, mas no ano seguinte pode ter um terço daquilo ou uma vez e meia aquilo, porque não há necessariamente uma correspondência, não é? E é de facto quase surpreendente. E essa é talvez a maior apreensão. Enfim. Eles têm um truque, Ricardo. Eu já me meti com o André relativamente a isso. Eles têm um truque. Eles inventaram o primário. Eles inventaram o primário. Sabes o que é que faz o primário? Nada. Ou seja, ou ao contrário, nós com o primário ficamos com a casa pintada, mas eles depois dizem, não, tem que ainda dar uma mão de tinta e a segunda. Eu acho que eles inventaram água na tinta para termos que dar a segunda de mão. É o primário. Não foi o André, porque o André é uma pessoa de bem, mas foi um tipo qualquer que à meia-noite... Aí um tipo, sim. Não, nós trabalhámos muito naquilo de facto que é o que em qualquer série policial se chamaria de reasonable doubt, que pode ficar só com o primário. Eu não faria. Exato. Será que pode? Será que não pode? A bem da salubridade, a bem da sanidade do ambiente sanitário, do que os seus filhos respiram, eu não faria, mas pode. Até pode não pintar. Poder pode. Pedro, na minha parte, a grande surpresa foram duas. Uma tem a ver com quando comecei isto, eu pensei que conseguia criar uma empresa que fosse crescer de uma forma orgânica, sem ter que usar maços de notas quase como combustível. Isso foi totalmente ingênuo da minha parte. Eu já percebi que numa empresa como a minha, que é uma empresa que vende um produto digital e que a ideia é escalar rápido, é ganhar mercado rápido, tu tens muito dinheiro ou então podes ter o melhor produto do mundo, não vais a lado nenhum. E pronto, no início, foi para aí, sei lá, talvez em 2018, talvez, eu fui falar com um investidor muito famoso e fui-lhe falar, não foi para pedir dinheiro, porque eu na altura achava que não precisava. Portanto, eu vivi nesta ilusão até durante bastante tempo, até há bem pouco tempo.
e fui-lhe pedir mentoria, fui-lhe dizer, olha pá, eu gosto muito de ti, gosto da forma como tu abordas isto e gostava de poder pegar no telefone, pá, quando tenho uma decisão muito difícil para tomar ou quando preciso de algum tipo de conselho, gostava de poder falar contigo, não? E ele disse, mas então explica-me lá o que é isso. E eu expliquei-lhe qual era a ideia e o homem ficou doido. E ele disse, pá, essa cena, pá, isso, pá, que cena, pá. Pronto, teve assim uma reação que eu fiquei muito lisonjeado, não é? Dizendo, pá, altamente, isto é uma cena do caraças. E ele a seguir disse, pá, quanto é que precisas? Precisas de 300 mil euros, pá, eu arranjo investidores para isso. E eu pensei, 300 mil euros, que cena. E depois acabei por dizer, olha, eu não queria fazer isto com investidores, queria fazer isto só assim como estamos a fazer, cá, crescer organicamente, e daqui a uns anos, se for preciso entrar de capital, depois, e é giríssimo perceber que o gajo deve ter ficado olhado dele, por acaso não se cortou, ele olhou para mim, pá, como ia... Ele não fez assim, eu... Não fez, por isso é que foi... Agora a sério, diz lá, 300 ou 400 mil euros, o que é que tu precisas? Portou-se como um gentleman, ele perguntou, o produto está, eu disse, o produto está acabado, está pronto aí para o mercado, e ele mesmo assim estava a achar que era preciso dinheiro, e eu achei que, isto vai crescer de uma forma orgânica, até porque estávamos a fazer contactos com potenciais parceiros na área dos seguros, que é uma coisa que nos interessa e que é um pivô para vendas. Portanto, isso foi uma surpresa, foi, escalar uma empresa na área tecnológica sem dinheiro, só se tiveres mesmo aquela, não sei. O santo grau da... descobriste uma estrelinha em algum sítio, não é? Outra coisa foi, a partir do momento em que é preciso pensares em funding, em investidores externos, em capital de risco, ou venture, ou sei lá, business angels, ou o que é que seja, a complexidade legal que tem a ver com diluição do capital, das cotas, assumindo que continuam a ser cotas numa empresa limitada. A complexidade legal é tão grande, e uma coisa que nós aprendemos no programa de aceleração, que era numa firma muito grande de advogados, e eu passei-me numa das sessões, basicamente aquilo que eu percebi é que um investidor, se não for um business angel, e mesmo os business angels agora têm um perfil um bocadinho mais quase VC, em ponto pequeno do que há uns anos. Há uns anos um business angel era alguém que tinha dinheiro disponível, acreditava num projeto, trazia dinheiro e trazia know-how e queria ganhar dinheiro com o projeto e mais tarde saía, mas queria ganhar dinheiro com a venda do produto. Hoje em dia, aquilo que eu percebi também muito rapidamente, e para mim foi uma surpresa, porque não é a minha área, foi o produto para um business angel dos de agora, ou para um venture capital, o produto é a empresa. Não lhes interessa muito se a empresa dá lucro ou não dá. O que eles têm é que fazer a empresa. Aliás, nós vemos, a Uber não dá lucro. A Uber dá milhões e milhões de prejuízo a cada trimestre, quando apresentam contas. E há outra empresa em Portugal, também um unicórnio, que todos os meses dá milhões de prejuízo. Eu sempre... Como? Podes dizer o nome, o Farfetch? Sim, pronto. A Farfetch, que é um exemplo disso, e eles já estão em bolsa, ainda ninguém sabe como é que eles vão ganhar dinheiro, o modelo de negócio deles ainda não está aprovado, o da Uber também não. E os investidores o que querem entrar numa empresa, meter lá 300, 400, 500 mil euros, ganhar muitos clientes, sejam a dar lucro ou não, para que a empresa pareça valer muito mais, para virem a seguir os novos investidores e comprarem mais qualquer coisa e valorizar a empresa. E os contratos, para fechar aqui a minha conversa, o tipo de contratos que os VCs fazem com os empreendedores, na maior parte das vezes, são um insulto à inteligência, percebes? E aquilo deixou-me bastante deprimente, porque basicamente o que eu falei lá com um advogado que é um especialista nesta área de venture capital, eu disse-lhe, Paulo, mas então o que me estás a dizer é que qualquer gajo que entre no capital da empresa, nem que seja com 10%, vai ser meu dono. E ele disse, muito provavelmente, porque eles entram com um capital muitas vezes baixo, não é? Abaixo do que têm os sócios fundadores, mas as buy clauses, que são as cláusulas do contrato, dão-lhes poder de veto em quase todas as decisões que sejam relevantes,
tu não podes sair da empresa durante 5 anos, ou seja, basicamente dizes, eu vou ser teu empregado durante 5 anos, aumentos de salário têm que ser concordados com ele, e mais tarde, se ele quiser vender e tu não quiseres, ele vende na mesma e tu ficas com o que sobra. E eu fiquei bastante deprimido, porque eu nunca quis trabalhar por conta do trem, não é? Tirando aquele ano, e de repente pensei, eu ando há anos a investir o meu dinheiro e o meu tempo e a minha paixão a fazer uma coisa que agora vou vender a um gajo para ser empregado dele. Foi uma surpresa. Muito bem. Ora bem, respondendo à tua questão, o facto, aquilo que me choca mais, e é uma expressão que eu costumo dizer, que é: se o negócio fosse só negócio, estava tudo bem. A verdade é que não é, porque há pessoas, e aquilo que mais me tem colocado os nervos em franja é, de facto, perceber que nem todas as pessoas estão alinhadas no mesmo comprimento de onda, sobretudo no que diz respeito àquilo que é ter caráter, justiça, fazer as coisas como devem ser, portanto, normalmente, ao longo dos anos, e no meu caso já são 20 anos, vamos sempre tendo atritos perfeitamente escusados e escusáveis, porque existem pessoas do outro lado que obviamente não estão a fazer as coisas, na maior parte dos casos, em 99% dos casos, da forma mais coerente e mais honesta, e com caráter e com justiça, e de uma forma de sentido empresarial, às direitas. Isso para mim é aquilo que durante todos estes 20 anos me tem surpreendido, neste caso pela negativa, e no qual eu tenho muitas vezes muita dificuldade em eu sou uma pessoa de ficar com as coisas e portanto tenho sempre muita dificuldade em lidar com essas situações, e por mais tempo que tenha de empresa e de empresário, aquilo fica-me sempre aqui a moer, portanto eu não consigo dormir, eu não consigo, enquanto não passar aquela situação, aquilo fica comigo. Felizmente também não são muitas, mas elas acontecem. Portanto, estamos a falar aqui as questões das pessoas. E no mesmo sentido das pessoas também perceber que mesmo dentro de portas, muitas vezes nós temos colaboradores que nos espetam as facas nas costas, e não tem nada a ver com a saída dos colaboradores, não tem a ver, porque é um processo perfeitamente natural. Aliás, eu cada vez mais, e a história tem-me dito isso, eu cada vez mais consigo perceber, provavelmente com algum tempo de antecedência, qual é o próximo colaborador a sair da empresa e quais são as razões porque ele vai sair. É muitas vezes depois da saída, de facto, aquilo que acontece depois e que não deveria acontecer. Coisas boas. Uma das coisas, a situação que mais me dá prazer enquanto empresário e ao longo destes anos, é perceber o crescimento das pessoas dentro das empresas. Dentro das empresas, a fazer o que estão a fazer e o seu crescimento. E isso para mim é fantástico. Eu, quando consigo perceber que tenho colaboradores dentro da minha empresa que entraram como técnicos a passar cabos nos nossos quiosques e que hoje em dia são gestores de projeto, são diretores técnicos, são responsáveis de equipa de software, alguns deles até sem qualquer tipo de licenciatura, e portanto que foram passo a passo e a pulso ganhando o terreno, conseguindo ganhar a minha confiança, mas também a confiança de todos os stakeholders que andam à volta de um negócio, sejam os clientes, sejam fornecedores, sejam os colegas, seja a mulher da limpeza que lá vai, parece que não, mas isso é extraordinariamente importante. É o aspecto positivo no meio disto tudo. A empresa Partim, obviamente que eu vou dizer aqui algo que é dizer, a empresa Partim não está aqui para fazer dinheiro. Claro que a empresa está para fazer dinheiro, porque senão, obviamente, ela deixa de existir e deixa de ter capacidade de subsistir. Mas eu não me move, claramente, não me move a questão de dinheiro. Eu já andei ali como o Pedro, já andei ali nestas questões estava a ouvir muito atentamente. Estava a achar, estava a achar que
que provavelmente ainda vais andar aí um tempo de volta disso, e depois das duas uma, ou vais conseguir mesmo ou vais desistir. Porque de facto eu também já andei nestas coisas de perceber estas questões dos ventures e dos business angels, etc. E cheguei a uma conclusão muito grande, que é: não há muitas empresas, e tocando só um bocadinho no teu assunto, no assunto que tu trouxeste aqui, não há muitas empresas que conseguem captar investimento só indo à procura. Ou seja, tem que acontecer algo. Porque senão vai bater exatamente nisso que tu estavas a dizer. Ou seja, aquilo que vais perceber é que provavelmente vão ser todas umas aproveitadoras do trabalho que tu fizeste. Eu acho que tem que existir, e isto aqui olhando por exemplo para a Partin, eu acho que tem que existir um percurso longo da empresa de demonstrar a maturidade para chegar a um ponto em que de facto, sendo tecnológica, como por exemplo a nossa empresa, como a empresa Partin, ela tem que escalar. E aí concordo perfeitamente que para uma empresa tecnológica não há outra hipótese. Portanto, a empresa Partin está a sentir isso neste momento. Não há outra hipótese. A única forma de escalar depois é preto no branco, com dinheiro. Porque senão vai andar sempre. Pode ser uma empresa rentável, pode ser uma empresa que vai estar no mercado e é reconhecida, mas vai manter o seu nível de faturação num crescimento, pode não ser um crescimento, pode ser uma linha horizontal, e portanto para poder fazer isto, para poder ir lá para cima, para poder escalar só de facto com grande investimento. Mas pronto, relativamente aos pontos positivos e negativos são esses. E se eu vos propusesse o seguinte negócio: imaginem que chega alguém que compra a integralidade do capital da empresa que vocês têm e vos deixa trabalhar lá exatamente na mesma posição que vocês estão. Vocês não são os donos da empresa, mas eles pagam-vos o salário que vocês estão a receber neste momento, ou até um bocadinho melhor, e deixávamos ter aí se calhar até uma percentagem do futuro da empresa, uma coisa assim qualquer. Aceitavam isso ou não? Posso responder? Força, Miguel. Eu respondo e é rápido. Se há 10 anos me perguntassem isso, claramente eu dizia nem pensar, nem te vendo ou nem lhes vendo 1%. Se há 5 anos me perguntassem isso, eu dizia, se calhar não, se calhar era 50-50, se calhar neste momento. E isto eu acho que bate certo com aquilo que eu disse há pouco. Não é o dinheiro que me move. Eu estou muito mais interessado, estaria muito mais interessado em perceber ao dia de hoje que a empresa Partin tem uma capacidade para escalar brutal e, portanto, só se acontecer uma coisa dessas é que vai acontecer. E, portanto, eu estava muito mais interessado neste momento em perceber que daqui a 5 anos eu ia confirmar aquilo que são as minhas ideias e, portanto, a minha resposta neste momento era... Uma questão de escalabilidade. Okay. A minha resposta neste momento era: siga, venham lá, vamos fazer crescer esta empresa, eu estou aqui, também no momento que me quiserem pôr daqui para fora, tudo bem, tenho aqui 5 anos para colocar a empresa onde eu acho que ela pode estar, ok, vamos lá a isso. Porque acho que isso neste momento é aquilo, porque ao dia de hoje, e eu não sei se vou dizer uma coisa estúpida que um dia me vou arrepender, mas ao dia de hoje, eu estou a dizer arrepender porque até pode parecer que a empresa Partin até já não atingiu um estatuto que até é um estatuto interessante. Eu nem estou a falar em nível de faturação, nós somos ainda uma empresa muito pequena, somos uma empresa com perto de 40 trabalhadores, em nível de faturação perto dos 3 milhões, portanto não tem a ver com isso. Mas eu sinto que se daqui a 10 anos nada tiver acontecido e eu continuar com este crescimento, eu sinto que provavelmente eu vou olhar para trás e vou dizer assim, foste um empresário, eu não sei quantas pessoas estão a ouvir isto, foste um empresário de merda, porque tu conseguiste levar a empresa até ali, e foi até ali, e foi até ali, e não levaste mais do que aquilo, afinal, porquê? Não é? E portanto, é isso. Pedro? Eu concordo com aquilo que o Miguel disse. Se me deixasse, se a pessoa que comprasse a empresa
me deixasse, e de preferência que me ajudasse, porque se fosse só o dinheiro também não tem tanta piada, mas eu tenho uma visão para o Encrypted, e eu não me importava nada de ficar com autonomia, obviamente, como mais um assalariado na empresa, mas tendo a liberdade e podendo tomar as decisões necessárias para pôr este serviço no sítio onde eu o vejo, ainda hoje, não é? Eu quando criei isto tinha uma visão para isto e continuo a tê-la, e eu gostava de vê-la concretizada, não gostava de sair do projeto sem ver isso pronto. Portanto, a minha resposta também é sim. André. Eu diria que quem não responder sim, não está a ser honesto. Por uma razão, é o tal cenário do absurdo. Se me disser assim, fazias isso por 100 mil? Não fazia. Fazias isso por 1 milhão? Não fazia. Fazias por 10 milhões? Epá, já balança, não é? Por 20 milhões vai já. E portanto... amigo, quando a se gente... pagassem a casa, já estava. Não, pronto, mas se a gente começar a pensar... Pronto, independentemente da escala, a escala aqui utilizada é fictícia, não é? Mas quer dizer, não creio que por razões diferentes, não tanto que o projeto não esteja onde está, digamos, acho que, como o Miguel, uma coisa foi o trajeto que conseguimos fazer até aqui, outra coisa é o que é que agora daqui podemos fazer para cima, por razão que tem a ver com os incumbentes, com o peso que têm os 4, 5 primeiros donos do mercado, com a menor transacionalidade do meu tipo de bem, que não é um bem com estatisticamente muito viajado, mesmo intracomunitariamente. Isto implicaria para crescer, comprar outros operadores, fora, dentro, etc. O ficar ou não dependia muito das funções que me fossem assignadas. Se estivéssemos a falar de novos projetos, etc, porque também não acredito que as pessoas aceitem ficar depois numa posição de minoridade. Quer dizer, aliás, esse até é um estigma que muitas vezes eu dizia a colegas meus de faculdade que estão em cargos porreiros, e quando, sei lá, na L'Oréal, na Procter & Gamble, até nas consultoras também e para fora, e estão para aqui, um está em Londres, nas pubs, o outro está a dizer, eu invejo-vos uma coisa. E eles invejam a autonomia, digamos, e eu digo, eu invejo-vos uma coisa. Vocês, se quiserem mudar de vida, mandam uma carta, um e-mail, e no dia seguinte já não vão. E eu, se mandar não tenho ninguém a quem mandar um e-mail, e se mandasse o gajo do banco ia buscar, olha, faz favor de ir para lá a trabalhar, não é? E portanto... E essa é quase uma contradição, não é? Porque aí a liberdade do empresário. Não, um amigo meu dizia assim, um empresário pode viver rico, mas nunca é rico. Basta ver uma circunstância destas e qualquer empresa, por melhor que esteja, e de repente lá está, num cenário absurdo. A empresa está bem, está. E aguenta 3 meses, aguenta. E 6 também. E 9. E 12, não é? Quer dizer, pronto, ok, então se durar já fomos todos por aí abaixo, não é? Portanto, há aqui contextos que provocam isso. E, portanto, sim, quer dizer, nunca excluiria isso. Excluir por princípio, acho que é um mau princípio de olharmos para as coisas, porque isso leva-nos a tomar decisões sem racionalidade, uma coisa é termos paixão no que fazemos. E nós internamente julgo que somos um exemplo disso, e os outros também seguramente. Normalmente isto acompanha as empresas que conseguem bem suceder. É quando conseguem amarrar as suas equipas a um ideal. E nós temos isso, temos um storytelling do qual a malta acredita, empresa jovem, marca jovem, trabalhamos muito para a marca, não é? A empresa não é tão relevante neste objetivo comum, mas a marca, os valores da marca, é mais isso que nos move. Da marca principal que temos, que é a Arga Tintas, que aliás somos mais conhecidos por Arga Tintas do que por Arga Gold, que é o nome da designação social. Como os cafés do Rie, ninguém sabe que é José Maria Vieira, quer dizer, não é relevante isso. A propósito, era a maior sociedade unipessoal do país, José Maria Vieira. Portanto, nós trabalhando para esse ideal é assim que se amarra. Não sei se ainda vamos falar da Covid ou se não vamos ter tempo para isso, mas o que mais me surpreendeu constantemente das pessoas, eu diria que se pusesse o positivo e o negativo, eu diria sempre as pessoas. O que é que mais positivo para a positiva? As pessoas. O que é mais positivo para a negativa? As pessoas. Mas eu olho para trás no tempo, na linha do tempo, e eu já tiro muita carga disso. Nós somos uma escola. Nós somos a escola do setor, eu diria. Nós somos uma espécie de BPA. Quem acompanhou o processo da banca em Portugal, é assim, o BPA fez todos os quadros dos outros bancos todos. Todos. O BPA era a escola bancária portuguesa. E nós temos o ideário do Homem Arga, perfil que copiamos da Sonai,
temos a nossa academia, somos certificados como entidade formadora, e temos uma metodologia, um treino e uma abordagem ao cliente, ao canal, às métricas de acompanhamento da equipa comercial, sobretudo, que treina qualquer proto-comercial para um consultor comercial no nosso setor eficaz, eficiente e inteligente. O que faz com que eles depois fiquem apetitosos para o mercado e tenham ido. Quando eles vão, e de repente, a uma altura foram 3 para um grande concorrente nosso, e claro que é um... Mas eu não faço aqui um processo de culpabilização. O que é que nós não fizemos bem? O que é que nós não construímos de oportunidades de carreira? O que é que nós não soubemos seduzir a pessoa o suficiente? Porque já houve muitos casos. Eu tive o CEO de uma grande empresa que é detida por capital estrangeiro, que depois mais tarde me conheceu, por força de eu também andar pelas instituições europeias ligadas ao setor, e depois de me conhecer ele disse, só hoje é que eu percebo porque é que nós não fomos capazes de contratar um comercial para uma zona onde nós estávamos às aranhas, e eu disse, contratem esse fulano, custa o custar. E ele disse, não vou por dinheiro nenhum. E ele disse, nem 10 milhões. Pois, não chegaram a esse limite, senão claro que ele ia. Mas o que é que surgiu dali? Ele sentiu que iria ser mais um numa equipa de muitos, e que na nossa tinha um nível de carinho e de tratamento e de consideração que ele nunca mais conseguiria ter na outra, por mais que subisse. E isso para aquela pessoa era muito valorizado, foi muito valorizado por ela, ainda hoje está connosco. Bom, então, e entrando aqui um bocadinho no tema do Covid, mas antes até de entrar, gostava só de fazer aqui mais uma pergunta, que é, sendo todos empresários, o que é que vocês acham que Portugal tem de enorme mais-valia para uma empresa e de enorme menos-valia para uma empresa? Porque nós percebemos que, estando no mercado global, as nossas condições de competitividade são aquelas que são, e, portanto, as condições do país promovem empresas que se tornam mais competitivas ou menos competitivas lá fora. Portanto, nessa perspectiva, das vossas perspectivas, porque são empresas de áreas bastante diferentes ou relativamente diferentes, o que é que vocês veem que são as mais-valias de estar em Portugal e as menos-valias de estar em Portugal? Bem, as menos-valias, o André já tocou um bocado numa delas, é a dimensão, não é? A dimensão do nosso país e do nosso tecido empresarial e depois dos compradores é pequeno. Aliás, na história da Partim e nas palestras que eu costumo fazer, é uma das coisas que eu digo, e está lá num slide, é precisamente isso, é que em 2004, 2005, quando nós fomos para o mercado internacional, aquilo que nós percebemos foi exatamente isso, é que o mercado nacional não teria, de facto, o peso que nós necessitaríamos para poder crescer. Ainda bem que o fizemos nessa altura, porque de outra forma o mercado nacional não iria conseguir dar à nossa empresa, utilizando aqui esta expressão, dar à nossa empresa o crescimento que ela teve. Então, eu acho que este é um pormenor limitativo do crescimento das empresas, e portanto acho que é o pormenor aqui que é mais negativo daquilo que é para alguém trabalhar numa empresa portuguesa. Os pormenores positivos, eu penso que o fator do desenrascanço, que muitas vezes é associado, e isto é que eu acho que aqui está mal, que é muitas vezes associado ao tal fator de menos produtividade, que eu acho que não é verdade, eu acho que não há aqui uma correlação, mas este fator de desenrascanço de verdade existe nas empresas portuguesas, e o facto de a maior parte das empresas portuguesas serem PMEs faz também com que as pessoas dentro das instituições, dentro das organizações, tenham a capacidade de, na maior parte dos casos, passar por muitos cargos, na maior parte dos casos fazer muitas mais funções do que aquilo que seria em empresas grandes que têm os cargos muito bem definidos, muito bem restritos, e portanto as pessoas vão fazer aquilo toda a vida, e portanto permite que as pessoas experienciem, que os colaboradores experienciem diferentes cargos, e que possam decidir e definir de facto aquilo que é o seu futuro e naquilo onde se sentem melhor, naquilo onde eles vão ser mais profissionais e mais produtivos. Eu aliás costumo dizer que uma dos meus das coisas que tenho pena é,
e lá está, muitas vezes esta questão de ser empresário ou empreendedor tem as suas coisas positivas, mas também tem coisas negativas. E uma das coisas que eu tenho pena é precisamente ter começado tão cedo a ser empresário. E o André estava agora a dizer dos colegas que trabalham nas consultoras e nas outras empresas grandes e etc. E eu invejo, mas é verdade, eu não digo todos os dias, mas há uma vez por semana que eu digo assim, era tão porreiro eu agora ter 2 anos para ir trabalhar para a Google, por uma questão de aprendizagem, é mesmo por uma questão de aprendizagem, para aprender mais, para vivenciar aquilo que esses colaboradores da Google ou de uma consultora estão a vivenciar, para ter um crescimento ainda maior e aí sim voltar para ser empresário. O facto de nós termos aqui, num país muito pequenino, não invalida que estejam aqui também as maiores empresas, se não as sedes, mas as delegações das maiores empresas a nível mundial. E isso faz também com que em Portugal, estando de facto num país à beira-mar plantado, haja esta capacidade e este sentido positivo das pessoas estarem a viver num país fabuloso, com condições ótimas, com questões ambientais boas e ao mesmo tempo estarem a trabalhar em grandes empresas. Portanto, eu acho que isso aqui também é o ponto positivo. E conseguirem chegar a essas grandes empresas, que provavelmente noutros países teriam mais dificuldade, até pela dimensão dos países e, portanto, por haver muito mais pessoas a tentarem concorrer a esses cargos, teriam muito mais dificuldade em conseguir estar numa grande empresa. Portanto, eu acho que esse aqui pode ser um aspecto positivo também. Bom. Pedro? Na área onde eu estou a mover-me, eu acho que a mais-valia de estar em Portugal é uma coisa também que o Miguel falou, que é o desenrasque, entre aspas, na área da programação e na área tecnológica. Não é, sei lá, colar código mal feito e desenrascar aquilo. É um profissional em Portugal, na maior parte das vezes, um bom profissional de programação ou na área da IT, tem mais competências do que apenas uma coisa, ou seja, um programador é capaz de ter um perfil mais de full stack, ou seja, fazer mais coisas do que apenas a programação. Tem uma visão maior daquilo que é o produto, e eu já conheci alguns programadores e sei que em Portugal temos uma comunidade muito boa de programadores, senão não tínhamos cá a Euronext, a Natixis, a Google também tem cá centros. Nós temos uma mão de obra muito qualificada e muito curiosa, ou seja, são pessoas que sabem muito daquilo que estão a fazer e conseguem fazer mais do que aquilo que está no job description. Para uma empresa completamente tecnológica como a tua, vês aqui mais valias nessa perspectiva, não é? A mão de obra é muito qualificada. Okay. Sim, uma menos-valia muito grande é, apesar de termos pessoas incríveis nesta área, estamos nas franjas, ou seja, se o Encrypta estivesse em Silicon Valley e fosse bater à porta de um potencial parceiro ou o que é que fosse, ou na Alemanha, já não precisa atravessar o Atlântico, há países que já estão conotados com uma maior qualidade, se calhar, do que Portugal. Portanto, é um projeto e nós também temos exceções, não é? Mas ainda não temos o estatuto que corresponda à quantidade de projetos interessantes e de profissionais que temos cá. É como na questão dos vinhos, não é? Nós temos vinhos incríveis e somos sempre mais ou menos franja quando se fala dos italianos e dos espanhóis e Nova Zelândia e por aí fora. Portanto, é uma menos-valia para esta área, parece. André? Eu posso falar horas sobre isto e, como diria o Paulo Rangel, é um assunto sobre o qual eu por acaso tenho muito pensamento. E, portanto, até basicamente aconselho humildemente a que peguem no papel e caneta e apontar. Pronto, a história do nosso desenrascanço é uma curva que está a acabar. Devo anunciar isto com algum badalo. É uma curva que está a acabar, porque isto é clássico, isto tem a ver com humildade, e a humildade é uma coisa que geracionalmente os povos perdem, à medida que vão melhorando o seu poder de compra e a sua capacidade de estar na vida, vão subindo o seu nível de exigência e vão não se disponibilizando para fazer determinadas tarefas e vão perdendo isso. Aconteceu nos povos da América, nos povos da Europa Central. Aconselho, aliás, para perceberem isto do ponto de vista cultural e geográfico, algum dia assistam a
a uma explicação minha sobre a ligação que eu faço do vórtice tecnológico ao Vale do Loire, que é uma brecha geológica que divide a Europa em duas e que, particularmente a partir do século XIV, com a primeira Revolução Agrícola, nos condenou, aos povos do Sul, àquilo que somos hoje. Não é que nos tenha condenado mal, mas condenou-nos à forma como hoje somos, organizados em família, depois com as enclausuras, a segunda Revolução Agrícola coincide com a Revolução Industrial, ainda mais extremada. André, permite-me só um parênteses, é que ainda agora começaste e eu já estou maravilhado. É só queria dizer. Vou fazer agora aqui digamos, um salto temporal, então, do século XVII, e vou trazer isto para 1994. Não só um ano importante, porque eu fui medalha de ouro umas Olimpíadas Nacionais de Informática, acho que nesse ano, coisa absolutamente especiante para aqui, mas em 94 acontecem duas coisas em simultâneo, que marcam a nossa vida até hoje, de uma forma intensa. 94 é o ano do relatório do Michael Porter. E é o ano em que o Guterres deita isso pela borda fora e prefere isentar as portagens, isentar as propinas e atribuir o rendimento social de inserção. Para mim, que tenho como um tipo muito sério, mas como um romântico, e que nos condenou a isto, porquê? Porque quais são as vantagens de Portugal? Ok, nós temos um desenrascanço, a humildade, mas nós já perdemos geracionalmente essa vantagem para com outros povos que também têm isso e também têm níveis de competência até muito maiores que os nossos, particularmente o caso dos indianos, paquistaneses, etc. Tenho um primo meu que trabalhou muitos anos em Boston, em 2 ou 3 empresas muito grandes de retalho, na parte dos POS e por aí fora, cadeias com 3, 4 mil lojas, e de facto os portugueses foram, a dada altura, um grande suporte. Isto é tudo spin-offs da Enabler, depois mais tarde do Wipro, e depois filhos de tudo isso. E de facto depois são os indianos, russos menos, mas indianos e paquistaneses e por aí fora, que de facto assomam esse tipo de vantagens. O que é que o Porter, quais são as vantagens de Portugal? As vantagens de Portugal, porque com certeza não é, nós podemos olhar para o mundo e dizer somos o centro do mundo. Nós somos uma porta atlântica muito determinante e não investimos nos nossos portos como o fulano anunciou em 94. Ainda hoje estamos a discutir se sabemos fazer uma linha ou se não devemos fazer uma linha para ligar a Sines. Estávamos em 2020. Okay. Organização em clusters e polos de competitividade. O que é que nós fizemos? Investimos em todas as áreas, cada um faz o que quer, é como o nosso urbanismo. Há parques industriais, há tudo assim. Isto, em 94, multiplos assim. Organizem-se. Cristais na Marinha Grande, vidros na Marinha Grande, metal em Val de Câmara, embalagens aqui. O que é que nós temos? Endogenamente, o que é que nós temos? Temos o saber fazer da relojoaria, que nos podia ter trazido indústria de precisão muito maior, nomeadamente na área dos chips, desde Gondomar, das filigranas por aí fora até os relógios da reveladora, toda esta arte aqui. Temos toda a arte de saber fazer na costura, não é? Que também, o que é que nos aconteceu? Como não nos organizamos, não tivemos a tempo, centros e investimento massivo, porque ele depois desenhava 6 estratégias para a educação, que era para termos inputs para isto. Porquê que os negócios falham? Falham porque estão em áreas de negócio que em Portugal são incipientes. Nenhuma empresa que não tenha. Hoje é diferente com a escalada das empresas desses unicórnios digitais e nascem globais. Mas as unidades de negócios não conseguem se ingrar porque parte do mercado doméstico miserável. E, portanto, a fase de teste, de correção, do time to market, etc., estão muito condenadas por isso. Só quando há escala na base, eu já estive muito ligado ao empreendedorismo, já presidi um instituto, já falei tudo quanto é escolas, eu já vi isso tudo. Tudo. Se os negócios não estiverem virados para uma indústria que tem expressão, não vão durar, nem vão escalar. Porque não tem teste suficiente, não tem tuning suficiente, não tem inovação suficiente, nunca mais tem. E porquê é que nós não temos? Porque tivemos um relatório. Por isso é que era o diamante. Não é por acaso, o diamante não tem a ver só com a estrutura, o arquétipo daquilo físico. Aquilo de facto era um diamante em bruto. Porque se nós nos estivéssemos amarrados a esta ideia, porquê que a China é eficaz? Eu tive o privilégio de ser convidado há uns anos e fui lá falar em 3 conferências, para a minha surpresa, com um cartaz de não sei quantos metros com a minha cara e tal. Queria saber como é que nós nos organizávamos aqui no empreendedorismo. Foi uma a China foi uma aposta que saiu ao lado. Mas acontece uma coisa brilhante. A China é o único país dos que eu conheci, ou pelo menos dos que eu conheci, com este nível de intimidade a falar do assunto, onde em qualquer organismo que nós vamos, em qualquer instituto que nós estamos, as pessoas sabem qual é a estratégia do país, da área do conhecimento deles, onde é que querem estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E eu aposto convosco que em Portugal nós temos 10 milhões de respostas. 11, porque há tipos que têm 2.
E é isso que faz toda a diferença. Em que é que nós éramos bons? Era em algumas atividades que estavam identificadas. Tínhamos de saber milenar. Identificou os vinhos, o calçado, o único setor que ignorou, por força também do Mira Amaral, que era um tipo que eu até nem gosto particularmente ao dia de hoje, mas foi o melhor, se não mesmo o único ministro da indústria com H maiúsculo que nós tivemos, não é? E foi alcandurado nisso, que se conseguiu financiamento para a Picaps com o Fortunado Frederico, não é? E a Picaps fez o que fez. Porquê? Escala. Nós dizemos assim, que bonito, o calçado foi junto lá para fora. Pois foi. Claro que os vinhos não têm hipótese nenhuma, porque os vinhos não temos escala de produção. E se quiserem, volto ao século XIV, à introdução da charrua e depois às enclausuras. Nós não temos porque nós só temos para aí 4 referências que fazem mais de 2 ou 3 milhões de garrafas. Nós vamos vender a quem? Nós não conseguimos repor, quer dizer, vamos dizer ao tipo, não, mas esta semana tem que ser o reserva não sei o quê, porque eu desse já não tenho. Só se for Malvasia fino, porque agora já me acabou o Touriga. Pá, isso não existe. Portanto, se nós não temos escala e não nos organizamos para isto, ou seja, se nós não nos preparamos na base, aproveitando aquilo em que tínhamos capacidade, seja por via da nossa exposição geográfica, por via da nossa exposição ao turismo, por via das capacidades endógenas que tínhamos, do conhecimento que tínhamos acumulado, que podíamos passar de geração em geração, não fizemos nada disto. E agora queremos romanticamente dizer aqui del Rei, não é? Pá, não pode ser assim. Quer dizer, as vantagens de Portugal, neste momento, exigem-se basicamente a termos sol. Eu diria assim, pá, temos sol. Temos sol, temos um sistema de educação. Pá, vou exagerar, falido. Eu sou membro do Conselho Geral de um agrupamento de escolas, sou sócio, o Miguel também julgo que é, de uma escola profissional, da FORAV, e etc. Pá, e é muito fraquinho tudo o que nós temos. É muito fraquinho. O nível está tudo por baixo. Todos voltamos ao mesmo. Parece-me o Guterres outra vez. Todos passam. Está bom para todos. Não sei o quê. Até já este ano houve vagas para todos os candidatos. Este ano todas as pessoas que se candidataram ao ensino superior tiveram vaga. E eu pergunto-me assim, isto é um karma. Lá vão licenciar uns tipos em ciências sociológicas do raio que o parta. E este tipo nunca mais se vai realizar a fazer o tipo de funções que a sociedade vai precisar que ele faça. Porque na Suíça os tipos enfiam-lhes com um curso de 4 anos para ser pintor. E há tipos que vão estudar filosofia e depois são jardineiros e vivem bem com isso, porque o sistema está preparado para que a pessoa perceba que há ali um processo de self-fulfillment e que há áreas do saber para que não vão com o anátema da profissionalização naquela área. Não é? Porquê? Porque os pais já foram trabalhados. Nós temos aqui uma geração de pais que um diploma para o filho é tudo, não é? É o sacrosanto. Faz-se de conta que os cursos são todos iguais. Pá, tem mais uma novidade. Não são. Com todo o respeito pela Universidade Moderna, pela Fernando Pessoa, pá, não são. Podemos sempre apontar exceções, claro que sim. Há gente muito boa que até saído daqui e dali lá, claro que sim. E isso não condena ninguém, claro que não. O Santo Agostinho já dizia, não depende de ponto de partida para chegarmos onde queremos. Agora, eu estou a falar daquilo que é modal, daquilo que mais se repete. E o que mais se repete é formações medíocres, estratégias inexistentes, logo, resultados medíocres. Isto não é... Uma das coisas que nós notamos que foi, de facto, estratégia de Portugal para sustentar alguma coisa durante este ano foi esta mais vantagem de termos sol. O turismo cresceu, à bruta, não é? E levou uma pancada do tamanho do martelo de Thor diretamente na cachola com esta coisa do Covid. Como é que vocês preveem, se é que preveem, ou que ideias é que têm não de quando é que isto vai passar ou como é que isto vai passar, mas quais são as mudanças que isto trará para as mudanças mais a longo prazo que isto trará para os vossos negócios, para os vossos clientes, para como é que isto vai afetar-vos a vocês e à sociedade e às pessoas com quem se relacionam esta coisa do Covid. Por exemplo, Pedro, no teu caso, este medo, pânico generalizado imposto aqui à bruta de que vamos todos morrer, se calhar hoje, mas no máximo amanhã. Como é que achas que isto vai mudar a forma como as pessoas olham para uma coisa como o encrypted ou como os seguros ou dizem, não, eu preciso de facto ter aqui as minhas informações porque isto pode acontecer a qualquer momento? O que é que notas? Fica mais fácil comunicar o produto. O facto de que nós vamos morrer
É um facto, não é? Passando a redundância, toda a gente sabe disso, mas a maior parte das pessoas não está ainda, mas há algum tempo atrás estava menos preparada para pensar nessa possibilidade. E o facto de haver aí um vírus que está a assustar as pessoas está a fazer mais fácil comunicar o produto, porque a maior parte das pessoas durante este período pensou, isso me acontece a mim, ou se eu apanho aquilo e morro, ou whatever. Portanto, é mais fácil comunicar o produto, e o facto de que as pessoas, que este medo generalizado existe, o número de testamentos subiu, houve uma série de coisas que as pessoas não faziam e que agora fazem, não só em Portugal. Em Portugal se calhar até menos do que noutros países, mas em Inglaterra e nos Estados Unidos subiram muito, ou seja, as pessoas estão mais ativadas para pensar, ok, se me acontecer alguma coisa eu tenho que deixar alguma coisa preparada. Portanto, nesse aspecto é uma mudança. No que diz respeito àquilo que é a vida das pessoas, há muita coisa que vai mudar. Muitas empresas que não achavam que era possível fazer algum tipo de trabalho a partir de casa, tiveram à bruta a prova de que em muitos casos é possível, não é? A questão se é desejável ou não é outra questão, mas muitas empresas não sabiam, achavam que não e nunca tentaram, e agora foram obrigadas a fazê-lo e testaram. Muitas pessoas também achavam que não era possível e perceberam que é. Depois o ajuste, para muitas pessoas é possível e não é nada desejável, para outras é o ideal. Uma pessoa mais introvertida que não quer estar a fazer conversa de escritório com os colegas, está nas 7 quintas em casa a trabalhar. Uma pessoa mais extrovertida quer fugir, não é? Mas nitidamente vai haver alterações muito grandes naquilo que isto é a minha previsão, que vale o que vale, a organização de trabalho vai mudar, a poluição, as viagens desnecessárias para reuniões também vão acabar. Há coisas que só podem ser feitas, eu acredito isto, cara a cara, mas há muitas que podem ser feitas em videoconferência, e havia pessoas que iam daqui para Madrid de manhã e vinham de tarde, e esse tipo de coisas, para além de ser totalmente, em alguns casos, dispensável, é ambientalmente um suicídio. Portanto, acho que há uma coisa de positivo que possa vir daqui, poderá ter a ver com isso, que as pessoas vão gastar menos alguns recursos, mantendo a eficiência, penso eu. Miguel, na área dos quiosques interativos, por um lado, para grandes eventos e para grandes feiras e para grandes congressos, que tu tinhas muita clientela nessa área, imagino que isso vai sofrer aí grandes alterações, porque até isso voltar a um regime do ponto em que estava, provavelmente vai demorar algum tempo. Por outro lado, se calhar abre-se aí uma série de oportunidades em que as pessoas lidarem com um quiosque, em vez de terem que lidar com um ser humano, porque o quiosque não lhes espirra em cima, nem elas tossem para cima de uma pessoa. Como é que tu vês isso? Há aqui de facto uma ambivalência muito grande, e é uma discussão aqui nos fóruns relacionados com o nosso setor de atividade. Há de facto aqui uma dicotomia, e nem toda a gente se entende nesse sentido, porque se é bem verdade que nós, com os nossos equipamentos, nós conseguimos evitar que as pessoas interajam umas com as outras, nomeadamente cliente e funcionário, seja de uma loja, seja do retalho, seja de um centro comercial, seja de um aeroporto, onde os nossos equipamentos são utilizados. Por outro lado, depois temos aqui o problema que é, ok, mas alguém vai tocar no equipamento e a seguir vai ter que alguém lá limpar, porque senão temos aqui um problema. Portanto, há aqui uma necessidade também no nosso setor de percebermos como é que os nossos equipamentos se podem adaptar, e nós acho que fomos muito proativos. A empresa Partimás foi muito proativa nesse sentido, e lançamos 3 ou 4 produtos quase especificamente para atender a esta problemática do Covid. Há equipamentos completos e muitas vezes complementos aos nossos equipamentos, precisamente para esta questão de, ok, eu fui utilizar um equipamento self-service, um quiosque self-service, e o nosso próprio equipamento, por exemplo, se auto-higienizar de forma a ser possível a utilização da pessoa seguinte.
Tem que fazer como os bolos fizeram aqui há uns anos, que metiam os esguichos e os limpa-coisinhos nos... É um bocadinho por aí, mas com recurso a outro tipo de tecnologias que já são utilizadas há muitos anos, por exemplo, no ambiente hospitalar, né, quando estão a fazer cirurgias, as questões das lâmpadas UV, as questões das ventilações com filtros especiais, com filtros EPA, etc. Portanto, tudo isso fazia parte já, por exemplo, do nosso imaginário enquanto empresa que estava ligada a este setor, deixou de fazer parte do nosso imaginário e precisamente nestes 3 ou 4 meses que mediaram desde o início da pandemia, nós tivemos que acelerar o desenvolvimento de alguns produtos que estavam em carteira. Em relação, queria voltar aqui só um bocadinho atrás e se calhar desligar-me aqui um bocadinho desta questão dos quiosques interativos e da parte IME e tocar aqui naquilo que o Pedro estava a dizer e para dizer que eu acho que vai ser assim, ó Pedro. Eu acho que nós estamos num momento que é muito situacional e muito temporal. E depois, obviamente, aqui o André, o professor Hermano, vai ter a oportunidade, certamente, de explanar todo o seu conhecimento de história, no qual eu sou um zero à esquerda. Portanto, o André vai fazer todo esse estudo e apresentar-nos, obviamente, dados concretos, mas aquilo que eu acho é que isto vai ser um pouco aquilo que foi acontecendo ao longo destes milénios, em que de facto já tivemos pestes negras, já tivemos situações similares e nada disso, na minha opinião, fez mudar, esta é a minha opinião, nada disso fez mudar, pelo menos muito, aquilo que era a forma das pessoas viverem, de agirem umas com as outras, de agirem em termos empresariais, em termos daquilo que são os negócios, em termos particulares. Eu quero acreditar, e sinceramente quero acreditar para o bem de todos, que daqui a um ano ninguém se vai lembrar disto e que vamos todos voltar àquilo que estávamos a fazer antes. Tirando aquela parte que falaste, Pedro, e muito bem, tirando aquela parte que tem a ver com as questões ambientais, que obviamente todos sabemos que se conseguimos evitar uma deslocação a Lisboa, como eu já fiz para ter reuniões de 5 minutos, obviamente que isso é ótimo. Dizer que isso obviamente nunca partiu da minha parte, eu chamar alguém a Vila Nova de Famalicão de Lisboa para ter uma reunião de 5 minutos. Já aconteceu o contrário. Mas fora isso, fora este pormenor, que de facto isso é positivo, eu acredito, e ainda bem, que daqui a um ano nós vamos todos voltar àquilo que estávamos a fazer. Portanto, para mim esta questão do novo normal e daquilo que se fala aí, para mim, desculpem a expressão, mas é bullshit, porque não há nada novo normal. Nós temos aqui este período em que estamos aqui mais ou menos confinados, em que temos aqui que ter algumas proteções, em que não sabemos muito bem se devemos mandar os nossos filhos para a escola e para o infantário ou se não devemos, como é que vai ser quando eles chegam a casa, se vamos continuar a tirar os sapatos, etc. Mas para bem de todos, para bem da sociedade, para bem do mundo, era muito bom que eu daqui a um ano as minhas previsões estivessem corretas e que nós nos esquecêssemos de tudo isto. Porque de outra forma não vamos conseguir viver. De outra forma não vamos também conseguir fazer e ter a produtividade que tínhamos até à altura. Eu acredito muito, apesar de eu ser um introvertido, pode não parecer, eu apesar de parecer desaparecido nas vossas conversas que mantiveram ali do Facebook, portanto eu estive ali muito atento, e ali o André disse que disse ao Pedro, quando queres começar a falar, tu vais ter que estar aí algum tempo, que ele vai estar ali a falar. Eu sou um introvertido por natureza, pode não parecer, sou um introvertido por natureza, aliás se calhar muito introvertido, mas acredito muito nas relações, acredito muito no cara a cara, e portanto eu acredito, por exemplo, que os grandes negócios vão continuar a ser feitos se houver de facto um contacto pessoal, porque se esse contacto pessoal não existir, eu acho que muito dificilmente esses negócios vão ser feitos. Eu dou o exemplo da empresa Partim. Provavelmente não houve nenhum negócio, e até me vou focar mais nos negócios internacionais, não houve nenhum grande negócio que a empresa Partim tivesse feito a nível internacional que não tivesse acontecido uma destas coisas. Ou que eu, ou algum dos meus colaboradores, tivesse ido daqui à Roménia, à República Checa, à Croácia, a Chipre, fazer uma reunião que provavelmente foi essa reunião que definiu tudo, ou, de facto,
cliente ter vindo visitar-nos e ter olhado cara a cara e estar connosco e reunir connosco e perceber as nossas motivações, perceber inclusivamente a abertura que nós temos para demonstrar as nossas fragilidades e onde é que nós podemos não ser muito bons, e eu acho que isso é fundamental, porque só isso é criar confiança. Eu estou aqui a falar com vocês, estamos aqui numa videoconferência completamente diferente se nós estivermos cara a cara, em que eu consiga perceber os teus gestos, Pedro, os teus gestos, André, em que eu consiga perceber como é que está o teu corpo. Eu acho que isso é fundamental. E estamos a falar em negócios. Mais o do Pedro, o do André é fraco mesmo, é daquelas coisas. Passa a ideia que é. Aquilo é só para pôr. O André já prometeu que no final do Zoom para mostrar as cuecas. Isso é porra. Eu posso de televisão dos anos 90 que ganha fato completo e cerolas, aquelas às bolas. Eu estou quase, por favor, não me obrigues, porque eu estou quase assim, ok? Portanto, eu já estou estamos todos. Estamos todos, pá. Eu só tenho camisa, de resto. O doutor André esgotou quase o seu tempo todo há pouco a falar do Val do Luar e a segunda relação industrial, portanto vai ser mais sucinto neste Então, olha, concordo, acho que vão ficar algumas coisas, não, de resto vamos voltar ao velho normal, acho que os sapatos nunca mais entram, mas há uma coisa que, particularmente na minha empresa, e imagino que noutras igual, que se viveu no período da Covid, nos turnos espelho e por aí fora, que é aquele sentimento, e aí é que vimos como é que podemos ter mais produtividade, que é aumentando o período de concentração durante o horário de trabalho. Vocês também se querem sentir isto nos vossos negócios, quando se discute 35 às 40 horas, na verdade estamos a discutir entre interrupções para isto, para aquilo, para aquilo outro, para fumar, para café, para conversar, para isto, o que está verdadeiramente em causa é não nas 8, mas nas 5 horas para aí de que resulta o trabalho concentrado e resiliente de qualquer um de nós, o nível de produção que temos nessas 5, 6 horas que temos máximas de dia. Ou não digo qualquer um de nós, porque nós trabalhamos 12, portanto das 12 tiramos 9, não é? Mas eu assisti a isso, e isso nunca mais volta atrás, porque hoje temos o testemunho de algumas médicas, coisas que eram impossível fazer, e afinal tínhamos as reclamações em dia na mesma, as incidências na mesma, os pedidos de visita, os pedidos de assistência, os pedidos de não sei o que, afinal ficou tudo em dia, com turnos de 4 horas e depois 6 horas, e afinal foi possível. Porquê? Porque se deu prioridade àquilo que era verdadeiramente importante, tratou-se das urgências a seguir, tal, e as coisas fizeram-se todas, com uma agravante. Maio foi o nosso melhor mês de sempre, junho foi 30% melhor do que maio, e julho foi 25% melhor do que junho. E, portanto, nós atravessámos a pandemia. Covid, é mesmo. Portanto, vamos fazer o quê? Será que as pessoas conseguiram fazer porque a acham... atividade reduziu? Não, nós conseguimos fazer muito mais em todos os serviços, com muito mais em absoluto também, não é? Porque senão, conseguiu-se fazer porque a atividade caiu brutalmente, as pessoas conseguiram fazer. Não, as pessoas conseguiram responder em menos horas. Porquê? Porque de facto deixou de haver reuniões patéticas que não serviam para nada, enfim, há um conjunto de coisas que hoje percebemos que eram perfeitamente acessórias e que deixámos cair. E eu acho que vai demorar até voltarmos a esse normal, porque as pessoas perceberam da inutilidade que eram algumas coisas, não é? Este aumento de faturação da empresa do André foi interessante, e eu adorei a campanha que ele lançou, Pinta a sua casa, que evita o Covid. Foi fantástico. As pessoas todas acolheram esta... Ele é muito, como estão a ver, ele é muito... Já que está em casa, ao menos aproveito para pintar. E há 3 cientistas que sustentam isto, pediram anonimato. Mas sustentam isto, que a pintura da casa faz... E foi, se levar primário, não é? Em casa primário. Se levar primário. Exatamente. Antioxidante com um vernizinho por cima só. A da primária é uma história para muitas horas. Eu em jeito de conclusão, da percepção que eu consegui ir tendo de várias empresas com as quais vou comunicando, eu acho que há coisas que de facto nunca mais voltarão a ser normais, e eu acho que esta questão das viagens para termos uma reunião muito curta
vai deixar de existir aquela coisa do não, venha cá, marcamos segunda-feira, venha cá e nós falamos. Acho que as pessoas estão mais cientes disso e não só por uma questão ambiental, mas por uma questão de utilização do tempo, como o André estava a dizer, de, ok, será que isto não é mesmo algo que eu não consigo resolver aqui como a chamada? Também acho, como o Miguel estava a dizer, que vai haver coisas que é sempre necessário a presença física das pessoas. E tenho notado mesmo muito interessante a forma como as pessoas, apesar de não necessitarem de cumprimentar ninguém, continuam a ter um gesto qualquer de ou cotovelos ou socos ou assim, umas coisas com as mãos, mas a fazer qualquer coisa para dar aquele momento de eu queria te dar um cumprimento, mas não posso e não chega só a fazer um bom dia. Parece que fica muito estranho só fazer isto. E, portanto, há aqui coisas que eu acho, hábitos que vão ser difíceis de perder e formas que nós temos de ganhar confiança nas outras pessoas que vão ser difíceis de retirar completamente. Também acho que, às vezes, em virtude do nosso país ser muito pequenino a nível territorial, estamos mais habituados a ganhar confiança de uma forma física do que nos Estados Unidos, que eles não vão a Boston, de Boston para Los Angeles, viajar 5 horas de avião para ter uma reunião, porque não faz sentido. Em alguns países isto já está muito mais rotinado. Agora, também acho que vai haver aqui um equilíbrio nas organizações, porque sim, nós de facto conseguimos fazer tudo em 4 horas, mas aquilo que era acessório e aquilo que nós de facto não era mesmo necessário, contribuía para outras coisas que se perderam, contribuía se calhar para uma ligação da equipa e para uma maior conexão da equipa, que se calhar isto aguenta-se durante uns meses. Tenho dúvidas de que isto se aguente na nossa cultura, na cultura portuguesa, que isto se aguente com os mesmos rácios de engagement, de conexão de equipa, de dar o lito pelo outro, ao longo, se isto durar assim tanto tempo, sem o cafezinho, sem a pausa para cigarro para falarmos do não sei o quê. Acho que isto... Era mais uma discussão, isso era mais uma discussão para mais umas horas também. Eu acho que é muito discutível. Vamos demorar a encontrar aqui um equilíbrio, mas vai haver alguma coisa a acontecer. Até mesmo na peste negra, eles eventualmente deixaram de atirar o cocó pela janela, porque disseram, isto era um daqueles hábitos que nós mudávamos. Se calhar nós passávamos a puxar um autocolismo, que isto de tirar assim um balde e dizer, e vai disto! Era uma coisa que é capaz de gerar alguma doença. Portanto, eu acho que vamos demorar a fazer aqui a encontrar aqui um equilíbrio, mas sem dúvida que o novo equilíbrio vai ser ligeiramente diferente. Os escritórios vão começar a ser mais pequenos, porque vai haver rotatividade de equipas, porque nem todas necessitam de estar. Acho que vai haver aqui uma série de coisas que vão ser diferentes e vai ser muito interessante perceber quais vão ser as novas oportunidades para todas estas indústrias dentro disto. Fora as oportunidades do país, que tem aqui, obviamente, podemos passar aqui mais umas belas horas a falar nas potenciais oportunidades do país, de deslocalização de produções de uns sítios para outros e de estarmos mais próximos, etc. Então, acho que sim. Resta-me agradecer a vossa presença e a vossa bela conversa que nós tivemos aqui. Espero que tenha sido do gosto dos nossos telespectadores, ou neste caso, computoespectadores. Quem não gostou, podia ter desligado há tanto tempo atrás. E, portanto, não tem esperança. Chama-se esperança, Ricardo. Exatamente, chama-se esperança. Miguel, diz ao Tomás, está na hora de dormir. Anda aí para trás para a frente. Não sei se é o Tomás, pá. Eu já nem sei se é o Tomás. Quem é? Amanhã é dia de aulinhas, mas que é isso? Pois é, pá. O gajo anda para aqui, é teclados, é computador. A pergunta é, mas o Cavani vem ou não vem? Que ainda não... Meus amigos, muito obrigado pela vossa bela conversa. Muito obrigado por terem aceito participar aqui. Tchau, Tomás. Adoro-me bem. Mas estão-te aqui a cumprimentar. Um abraço a todos. Olha a Mariola. Olá. Fiquem bem. Pequenito. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Muito obrigado. Fiquem bem. Tchau. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Fiquem bem. Obrigado.